Operação Escola Segura. Justiça prende suspeito e pede exclusão de 270 contas do Twitter. O Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou a exclusão de 260 contas do Twitter, que vinculam hashtags relacionadas aos ataques contra escolas de todo o país. A informação foi divulgada neste domingo pela pasta. Hashtags são palavras-chave ou termos associados a uma informação ou discussão que se deseja indexar de forma explícita em aplicativos como o Twitter e Facebook, antecedidos pelo símbolo cerquilha, o jogo da velha. Segundo informou o Ministério, por meio de sua assessoria de imprensa, tanto conteúdos como autores estão sob investigação. Foram cumpridos também mandatos de busca, resultados na apreensão de 7 armas. Um suspeito foi preso. Foi solicitado ainda que a plataforma TikTok retire do ar 2 contas que estavam transmitindo conteúdo que incitava medo nas famílias. O trabalho foi realizado pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Os participantes da Operação Escola Segura identificaram mais de 80 perfis que tiveram seus links removidos, face à violação da política da plataforma. O conteúdo desses links foi preservado a pedido do Ministério da Justiça para que seja possível avançar nas investigações. Foram realizadas diversas ações preventivas e repressivas contra ataques nas escolas de todo o Brasil, entre quais a busca por perfis nas redes sociais com postagens relacionadas a crimes contra a vida e discurso de ódio. Delegacias de crimes cibernéticos das quais regiões brasileiras também monitoram ameaças na internet relacionadas a possíveis ataques. Os dados estão sendo analisados pela equipe do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério, que se dedicará exclusivamente a esse trabalho nos próximos dias em regime de plantão de 24 horas. Qualquer cidadão poderá denunciar ameaças ligadas à segurança das escolas e alunos no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. César, que Brasil é esse? Então, é uma situação delicada isso aí, né? Porque a gente tá vivendo um momento, a gente sabia, começa por aí, né? A gente sabia que o retorno aí, passado o período de pandemia, traria dificuldades em diversas áreas, em diversos momentos, em diversas dimensões. Só que a gente não ia conseguir, assim como a gente não conhecia, era uma situação nova o período de pandemia, o pós-pandemia também é uma experiência que a gente não havia vivido. E esse é um dos problemas aí pós-pandemia, né? O isolamento acabou trazendo aí uma realidade, uma vivência virtual muito grande. A vivência virtual afasta a gente da empatia, da compaixão, afasta a gente da relação interpessoal, e isso, de certa forma, afeta. Isso não é o César que está falando, até porque nem sou especialista em saúde mental. Isso são os estudos, os artigos e os especialistas trazendo aí o resultado dessa imensidão aí de trabalho que eles têm feito. E agora a gente vai precisar aprender aí a lidar com esse tipo de situação. Não é um problema específico das escolas, das unidades escolares. Isso é geral, tanto é que aconteceu em hospital, acontece aí em qualquer ambiente. Acho que que tá, o passo tem sido dado, a exclusão de contas, tem que haver sim um monitoramento aí constante, e isso não só por parte das autoridades, dos órgãos regulatórios, mas principalmente das famílias. A preocupação, bom, você esteve à frente da pasta de educação, acompanhou a pasta de educação, e é lógico, quando dentro da pré-escola, o que se imagina como sendo risco para as escolas? Questões de pais que acabaram com separações conflitantes e acaba o pai tentando buscar a criança, a mãe, essa questão toda, né? Uma dificuldade ou outra entre as crianças ali, mas eu acho que na pior das hipóteses ninguém imaginou alguém pulando o muro de uma creche e tendo uma atitude como se teve em Santa Catarina. Não se passava, o pior cenário que se imaginava, não se imaginava isso. Mesmo sendo
poucos dias após uma professora ter sido assassinada, vou dizer assim, esfaqueada na sala. Mas aí é que tá. Aí, ô Márcio, eu acho que é uma relação em cadeia. Porque você vê, quando trazem aí à tona os resultados desse trabalho de investigação e tal, você vê que entre esses grupos que fomentam a violência, eles comemoram ações desse tipo. E aí acaba que meio virando uma competição. Pô, o Márcio fez e caramba, olha, teve notoriedade. Esse cara, esse faz parte dos nossos. Aí o outro vai lá e fala, caramba, a gente precisa fazer alguma coisa daqui também pra mostrar que a gente existe. É uma loucura. É que tá, uma doença mental. São distúrbios, Márcio, que assim, eles estão transtornando. São transtornos, cara, tá virando de cabeça para baixo o país. O país não, né? Porque também não é uma coisa isolada no Brasil. Isso é em nível de mundo. Mas falando aqui do nosso país, você vê a quantidade. Nos últimos dias, a quantidade de situações que aconteceram. Mas por quê? Porque uma estimula a outra, que estimula a outra. Não, eu tenho que fazer, porque se ele fez, eu também tenho que fazer. Então, quer dizer, é uma distorção do que é certo, errado, do que é realidade, do que é virtual. E assim, as crianças estão perdendo a noção do perigo, da violência, é o que eu falei, da empatia. A dificuldade em entender essa mente doente, né? Essa mente que... E assim, doente também é aquele que tenta fazer política com isso. Pelo amor de Deus. Claro que sim. Pelo amor de Deus. Claro que sim. Pelo amor de Deus. Não interessa. Isso é uma urgência de saúde pública. Sabe, isso é muito sério. Muito sério. Não é momento de fazer política, não. Muito sério. É eleitor de A, eleitor de B. Não, isso é um doente. É isso aí. É um núcleo que está sendo feito aqui pelo Ministério, que está de parabéns. É um núcleo que tem que ser desfeito. É isso aí. É uma ameaça que tem que ser contida e eliminada. Com urgência. Com urgência. Com urgência. Não dá para permanecer desta forma. Precisam ser feitas ações, sim. Precisamos. Muita coisa foi mudando ao longo do tempo. Hoje em dia a gente não tem os psicólogos dentro da escola, mas isso por decisões aí não, mas o psicólogo é um funcionário da área de saúde, ele não pode atuar dentro do ambiente escolar. Enfim, tem um monte de coisa aí. Mas a segurança, por exemplo, colocar segurança armada em escolas é algo também que infringe aí ideias. Há estudos para tudo e algumas coisas mudaram. É muito claro, a gente sempre acredita que as mudanças que ocorrem, especialmente em leis e tal, é para trazer uma melhoria, para trazer um maior bem-estar. Às vezes a gente acerta, Márcio, às vezes erra, então algumas coisas vão precisar ser repensadas para poder a gente, só que isso, como eu repito, isso não é só no ambiente escolar, isso é em todos os outros ambientes. A gente vai precisar sim repensar a forma de garantir a segurança dos ambientes, do camarada que está internado no hospital, da criança que está frequentando a sua aula, do bebê que está na sua creche. De quem está dentro do transporte público. Exato. Então a gente vai precisar repensar como a gente vai trabalhar para trazer segurança para essas pessoas, como ciberneticamente a gente vai buscar uma forma de controle desse tipo de radicalismo, desse tipo de fomento de violência. E dentro eu acho que o principal é dentro do ambiente familiar, como a gente vai trazer, de que forma a gente vai cuidar, vai tratar para minimizar, para reduzir, para eliminar esse tipo de situação, porque ninguém melhor do que as pessoas do teu ambiente familiar para identificarem, para perceberem, para tratarem, para buscarem soluções alternativas. Antigamente nós tínhamos uma geração de pais que cobravam muito, né? Que entendiam primeiro a cobrança dentro de casa. Isso era um Brasil de 30, 40 anos Sim. atrás. Mudou-se muito, evoluiu algumas coisas e outras não, perdemos alguns valores, né? E o respeito. Eu acho que essa palavra respeito ela tem que estar presente no berço, né? Vem de berço. Educação e respeito
tem que vir de berço. Então, É isso aí. precisamos rever essa questão de como as famílias se tratam e como é exercida a formação do caráter no indivíduo.